amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, telefone 3289-3580, no estúdio aqui da Rádio Trianon, e também o telefone da nossa produção, 5055-5555. 5052, errei aqui 5052-5555, é o telefone da nossa produção, 5052-5555. Eu fico meio gago aqui. Fátima Fonseca, prazer tê-la aqui, Fátima. Prazer estar aqui com você. Estar Cantora, aqui com os nossos amigos. Cantora e compositora? Exatamente. Quando eu falo Fátima, como é que você se identifica? Eu sou cantora. Como cantora e compositora. E compositora. Exato. Também com o Breno Ruiz, você é mais difícil ainda, Breno. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Porque, além de cantor, compositor, também é músico. Pois é, então. Ao contrário dela, eu me vejo como compositor. Canto para defender o trabalho, toco para defender o trabalho. O problema teu é levar um instrumento, é isso? Geralmente é esse o problema. Piano não é um negócio que dá para carregar nas costas, né? Porque você é pianista e... Pois é. Você é compositor. Sou compositor popular. Mas compositor, cantor para cantar as próprias músicas, é dessa forma? É dessa forma, canto para defender o trabalho. Acho que faço direito, não defender meu peixe, defender meu peixe. Acho que eu faço direito, mas realmente me vejo como compositor. Essa coisa de cantar, de ir para o palco, defender o trabalho no palco é uma coisa nova, recente na minha vida, assim. Então, ainda tenho que me habituar a essa ideia. É difícil. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, ele canta maravilhosamente bem e tem medo de subir no palco, se assusta. Ele encerrou precocemente a carreira de cantor porque ele falava: vamos fazer um show uma época por uma das emissoras, chegamos lá, tinha 5.000 pessoas. Ele ficou desesperado. Ele falou para mim assim: a última vez que eu venho. Eu gostaria de entender esse lado. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a personalidade da gente. Fátima, por exemplo, a Fátima já se mostrou como... Pois é. Então não tem... Acho que tem Mas acho que nós, logicamente, em algum momento, nos apresentamos com uma certa insegurança, especialmente no início de carreira. Então, Isso é outra coisa. Eu falo... Eu acho, a gente se prepara para ir pro palco, ninguém vai completamente cru, não é nada disso. E lógico que no palco existe uma persona ali, acho que persona é a palavra mais adequada, uma máscara talvez que te protege um pouco de qualquer timidez. Eu sou tímido e tal, mas isso, eu acho que no meu caso... Acho que no meu caso, por exemplo, a maior dificuldade foi entender a coisa de que eu podia cantar. Porque para mim, eu sempre conduzi minha vida pensando no bastidor. Sempre acompanhei, fui para o palco acompanhando outras pessoas, né, como músico, como pianista e tal, mas nunca me vi nessa posição. Eu sempre imaginei, falei, sou autor, quero mais é que a música se movimente, seja gravada, seja interpretada por outras pessoas e tal. Entender isso, depois que você faz um disco, depois que você começa, demora um pouquinho para cair a ficha, né? Não sofro com isso, não sofro. Sim, isso é bom. Né? Mas eu acho que é compreender a autoimagem mesmo, ter uma relação com a autoimagem, no sentido de entender qual é seu papel no mundo. Daí as coisas vão ficando mais fáceis. Vamos ter que pedir o auxílio do William Ferraz, que é Master Coach. Prazer tê-lo aqui. Prazer, uma alegria estar aqui no programa com vocês. De música eu não tenho nada, mas eu entendo um pouco de comportamento. Mas é Master Coach? O que é o Instituto Ideia? Na realidade, assim, eu sou trainer e coach. Em primeiro lugar, eu utilizo a nomenclatura trainer, porque a minha principal função é dar treinamentos, dar treinamentos de inteligência emocional, treinamento de alto impacto, formação.
E em segundo lugar, eu atuo como coaching. Então, o coaching trabalha com pessoas desenvolvendo comportamentos, desenvolvendo capacidades, habilidades. É um trabalho de desenvolvimento pessoal também. Assim como nos treinamentos de alto impacto, nos treinamentos de imersão, o coaching trabalha individualmente, em sessões. Aproveitando que ele está aí, tem alguma coisa a ver com o que ele escreveu agora? Sim. Ele até falou um pouco de autoimagem, como a pessoa se vê, né? como ela se visualiza na frente. A gente, quando fala de autoestima, a gente tem essas três posições, né? Autoimagem, o autoconceito e a autoestima. Como eu me sinto em relação a mim, como eu me vejo e como eu me conceituo, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho sobre mim, aquela parte mais auditiva, do tipo, eu sou bom, eu não sou bom. A autoimagem é aquilo que a gente imagina, como eu me vejo mentalmente, e a autoestima é como eu me sinto com relação a mim mesmo. O Breno nunca questionou em ser bom ou não. Isso ele sabe do talento dele, da capacidade dele. Mas eu sempre pergunto sobre, né, alguém como músico, como ele, que tem uma história na música, e aí de repente parte para defender a própria composição. É complicado. Sim, é algo que é muito bacana, né? Isso que ele falou de defender o seu próprio trabalho, tem uma coisa de identidade muito forte, né? Tem uma questão assim de eu faço e eu vou lá na frente para defender. E eu acabo criando uma força ainda maior para poder estar lá na frente. Essa persona é como se ela fosse blindada por um valor muito forte. Sim. Fátima, o que é o Espelho? O Espelho é um CD que reúne uma série de composições que tentam passar a mensagem de amor com certo envolvimento. Tem duas composições no CD que são minhas, autorais, que é Como Imã e Rio de Moinhos, e de outros compositores que são Liba Cléo, Serra. cadê Como Imã, Cléo? É a primeira faixa do CD, Cléo. Cadê Como Imã? Do CD O Espelho. Teu olhar me arrepia, me envolve em nebrinha, sou tua. Teu olhar me abraça, penetra minha alma, desnuda. Fátima Fonseca, como é trabalhar com esse estilo atualmente? Olha, é bem desafiador, né? Acho que para qualquer músico temos uma série de desafios a encarar nesse mundo, né? Mas eu acredito que na minha jornada eu tive um pouco assim acho que não é só uma questão de talento, tem que ter um pouco de sorte também nessa jornada, né? Recentemente, além das músicas românticas do CD, eu me aventurei a compor um fado. E esse fado... é a última faixa. A última faixa? É a Rio de Moinhos. E caiu no gosto. Antes mesmo do CD ser lançado, ele caiu no gosto dos portugueses. Usado dos portugueses. Os locais também. Fátima Fonseca, Rio de Moinhos. Aí eu canto sem sotaque. Tem um dueto com Mário Moita, que é um fadista conhecido português. Dos bailinhos que perdi, ai que saudade das ruas da minha aldeia, das cirandas e brincares. Por que você diz que canta sem sotaque? Porque eu canto com sotaque também, né? Como inclusive... é cantar com sotaque? Tira o som do CD. Como é cantar Rio de Moinhos? Você quer que eu dê uma palhinha aqui? Lógico. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua faculdade. Eu quero Rio de Moinhos com o sotaque.
Ouvir de moinhos? É, lógico. Tem que analisá-la primeiro. Não, tocou como É que meus pais são portugueses, então tem as raízes aqui bem fortes. Você disse aí, eu canto sem o sotaque. Eu fiquei curioso. Como é que é cantar com sotaque Rio de Moinhos? Pois é, pois. Ai, que saudades Acabou? da terra onde vivi, das marchinhas e cantigas, dos bailinhos que perdi. Por aí. Maravilha, maravilha. Você tem 2 CDs que você vai presentear às pessoas que estão participando do exatamente. Gente Fala, ok? Aqueles que estão ligando 3289-3580 ou 50525555. Nós vamos presentear, a Fátima presenteia 2 ouvintes com o CD Espelho. 2 ouvintes. Como um imã, desde que tu não estás, o espelho não é tua, né? O Espelho é de Davi Páscoa, produtor musical do disco, inclusive. E o porquê, talvez, do nome Espelho que dei ao disco? Porque, assim, a música Espelho também tem um toque romântico envolvente, né? E então, o nome meio que espelha aquilo que eu quero passar para o público. Então, espelha a Fátima, assim como não só a Fátima, mas várias mulheres, os seus sentimentos, enfim. Os obstáculos, enfim, de relacionamento. Breno Ruiz, Cantilenas Brasileiras. Cantilenas Brasileiras. Cantilenas Brasileiras é um trabalho que vem sendo gestado, pensar assim, porque já ao longo de alguns anos, assim, são 12 anos de ideia. É um trabalho meu com canções da minha parceria com Paulo César Pinheiro. Sou parceiro do Paulo César Pinheiro, Paulinho Pinheiro, já há mais ou menos uns 13 anos, 14 anos. E desde o começo da parceria, quando eu fui procurar pelo Paulo César Pinheiro, eu não tinha noção do tamanho dele dentro da música brasileira. Eu era adolescente, estava no meio da minha adolescência, assim, então fui na maior cara de pau, porque eu percebia que as coisas que eu gostava... Pois é, eu percebia que as coisas que eu gostava tinham a mão dele, né? Eu estava compositor embrionário, começando a descobrir esse universo. E eu percebia que as coisas que eu gostava tinham a mão dele, daí eu resolvi procurar Paulo César Pinheiro, telefônica, sei lá, telefone, serviço de informação. Assim. Daí eu descobri que ele era dono do Teatro Clara Nunes, lá no Rio de Janeiro, e comecei a ligar para lá. Até que alguém, determinadíssimo, até que alguém... Você já tinha ideia de quem você estava procurando? Então, eu tinha uma vaga ideia, porque eu vi o nome dele, um monte de disco que eu adorava e tal. Só que aquele negócio, você não dimensiona, não tem a consciência da importância daquela figura e tudo mais. Eu não tinha. Procurei por ele, ele me retornou um tempo depois, a gente começou a compor. Quando foi caindo minha ficha, né? Poxa, parceiro do Baden, foi parceiro do Pixinguinha. Aquela coisa, parceiro do Tom, parceiro... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que você foi caindo? Daí a gente ficou super amigo, mas eu fui dando um passo atrás. E o Paulinho Pinheiro, houve uma coisa interessante, estou contando isso porque isso é o fundamento desse trabalho que saiu agora. Paulinho Pinheiro, quando ouviu o meu trabalho, falou assim: Breno, você tem noção que você está fazendo um lundu? Falei, não tenho a menor noção. Eu sabia que lundu era uma dança, tal, de matriz africana, mas eu não tinha a menor noção de que aquela música que eu estava apresentando tinha essas características. E ele percebeu que o meu repertório, as coisas que eu fazia com muita naturalidade, iam todas para esse caminho mais ancestral. Depois que a gente tinha produzido algumas músicas, já feito algumas músicas, Paulinho, ele funciona à moda antiga, ele não usa internet, nada disso, então a comunicação é por carta e telefone. Então eu mandei uma carta para ele, com uma música para ele letrar, uma música para ele letrar, e falei, olha Paulinho, a música era meio melancólica e tal, falei, olha, tem mais uma cantilena aqui dessas que eu gosto de fazer. Cantilena é uma palavra muito associada à música erudita, ao universo erudito também. Ele me ligou de volta e falou assim, meninos, isso aí dá nome de disco, pensa em fazer um disco chamado Cantilenas Brasileiras. E desde então, porque de novo, aquela coisa da autoimagem, eu não ainda que o repertório já tivesse uma maturidade, digamos assim, já houvesse uma unidade no repertório e tal, eu não me sentia preparado também para fazer um primeiro disco, porque aquele negócio, você faz um disco e daí você vai ouvir o disco 10 anos depois, ouvir e falar, puxa vida, não era aquilo que eu queria ter feito. Então eu tinha um pouco esse medo. Então a gente veio trazendo essas ideias, cozinhando em banho-maria,
com muita calma. Eu tenho um tempo caiminiano também, assim. E agora saiu o disco. Cantilenas Brasileiras é isso. É uma... Que é um lundu desses que você fez? O lundu, ele é essa música de matriz. Você não tem o piano aí, mas como é que é o... O lundu é uma música que tem um sotaque, tem uma célula rítmica que é muito presente, que é uma coisa que... Você está cantando aqui, é isso? Meu vapor vai zarpar. Aqui eu faço uma leitura que ela não é uma leitura tradicional de lundu, mas ela é um lundu. A célula rítmica do piano, que vai aparecer logo mais, que é uma célula rítmica que é a característica dessa dança. Um negócio meio... Eu preciso embarcar. É um molejo que traz uma sensualidade também. Tem lundus mais apimentados no disco, tem outros. Fala um pra ele achar lá hoje. O Donana, por exemplo, Donana tem. Se eu pedir pra você cantar, você canta aí? Canto. Não canta. Cléo, esquece aí, Cléo. Cléo, esquece aí. Já demos aqui um jeito com o Breno. Cléo vai ficar. Canta. Depois ele toca. Não tem problema. Canta. Quando eu fui cortar cana caiana, Donana, vi um bicho batendo a pestana pra vir me pegar. Parecia uma sussuarana, Donana, sua língua de iguana quase me esgana ao me abocanhar. Eia. E por aí vai. Ela tem um molejo, tem uma sensualidade, tem uma coisa meio brejeira. Alguém que liga com Paulo César Vieira, sem saber quem é Paulo César Vieira. É maravilhoso. Você acha que é melhor, né? Você vai se arrisca mais sem ter aquele receio. Pois é. Não tem ideia? Você não tinha, não? Não tinha ideia. Pra mim era uma pessoa, claro, era um compositor. E eu pensando, não, uma relação absolutamente profissional. Daí quando eu chego lá e quando eu vou conhecê-lo pessoalmente, vejo aquele senhorzinho, ele nem é velho assim, há 12 anos atrás, 14 anos atrás, menos ainda. Mas um senhorzinho de cabelo branco, lá, Vinícius de Moraes, assim, tomando uma cerveja. Caramba, onde é que eu vim amarrar meu burro, né? Temos alguma coisa em comum, que é a determinação. Pois é. Uma coisa importantíssima, especialmente nessa área. Achei interessante. E, lógico, você saiu com ele, você circulou com ele. E esses momentos, assim, quando as pessoas... É uma reverência quando ele aparece. Olha, no caso dele especialmente, o Paulinho, ele tem... Eu inauguro a 5ª geração de parceiros dele, mas ele já tem parceiros de uma geração depois de mim. Poxa, um cara que foi parceiro do Pixinguinha, parceiro do Radamés, parceiro do Tom, parceiro do Dori, muito amigo do Dorival, são até meio compadres, ele e o Dori Caymmi e tal. Esse cara, ele viveu no Rio de Janeiro ainda, que tem essa coisa muito ligada à música e tal. E a história viva da música brasileira, então é um negócio muito emocionante. Houve uma situação, uma vez eu tive na casa dele, num aniversário dele, assim, e aconteceu um negócio que, pra mim, eu guardo essa imagem num lugar muito quentinho dentro de mim, assim, porque foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Cheguei na casa dele, Maurício Carrilho, um monte de músico e tal, pessoal do Choro, Luciana Rabelo, que é a atual mulher dele, né, a esposa dele. Você conhecia essas pessoas? Conhecia de nome, conhecia de referência. Eu estudava música, então eu conhecia essas pessoas. E daí o pessoal almoçando, bebendo, não sei o que. Daí ele falou assim: menino, vem aqui, senta do meu lado. Peguei, sentei, ele botou a mão no meu joelho. Ele ficou durante, acho que 1h30, em silêncio absoluto, ouvindo aquele som, aquela roda, as pessoas conversando, silêncio absoluto. Uma comunicação pelo olhar, sem palavra. Para mim, isso não tenho o que falar a respeito disso, porque é muito emocionante. Aquele silêncio traduz muita coisa. Maravilha. Breno Ruiz. Muito legal. William Ferraz. Não canto absolutamente nada. Poxa, mas eu acho que você devia cantar. Eu queria ouvir alguma coisa sua. Tirando a cirurgia, então. Nem sozinho em casa. 2 compositores aqui podem já oferecer um trabalho para você interpretar. Posso indicar um professor de canto para você. Pois é, eu acho que iria alguns anos de canto. E se você falar para esse pessoal andar na brasa? Aí pode ser. Aí a gente pode fazer, aí eu posso dar uma palhinha. Essa história de andar em brasa, pisar em brasa é verdadeira? É real. Essa semana, inclusive no final de semana passado,
Nós tivemos um treinamento. O Breno já se assustou. Hoje era que eu cheguei e perguntaria o pé, como que tá? Pois é, então. Esse final de semana teve um treinamento que tem a ver com o que eles falaram agora, de determinação, que é algo que os dois, um comportamento que os dois têm bastante. Que é um treinamento que trabalha bastante isso, determinação, foco, objetivo. Um treinamento onde aconteceu em Guararema, de um dia, e são trabalhados através da neurolinguística, de técnicas de coaching, o aumento do foco, aprender a construir objetivos, aumentar o poder Aliás, de foco. você deveria ter vindo aqui há 2 semanas, não é isso? Isso. Você tinha queimado o pé? Não tinha sido treinamento. Teve um acidente durante o curso. Não. Curso, interessantíssimo. É um curso e uma das etapas é realmente pisar em brasa? Seria a prova final do treinamento, né? A gente trabalhou durante o dia inteiro técnicas para aumentar o foco, aprender a construir objetivos, determinação. E aí no final do treinamento a prova final seria essa. Tem um corredor lá de 8, 10 metros de brasa e todos os participantes caminham pela brasa e sem queimar o pé. Totalmente focados. A metáfora Eles correram na realidade, não foi? Não, passa andando. A metáfora você cria o seu objetivo e coloca ele lá na frente. Aumenta o desejo de alcançar aquele objetivo. Entendi. E aí a gente chama de um estado de máxima performance, um estado, não diria que é um estado normal de consciência, é um estado um pouco alterado de consciência, onde a gente está com mais foco do que o normal, está mais concentrado do que o normal, olha para frente e atravessa a brasa. A brasa seria os problemas do dia a dia. Sim. Se eu tenho foco no meu objetivo, eu alcanço. Isso que vocês falaram, eu tinha determinação, logo eu consegui alcançar o objetivo. Então, se você tem determinação, foco, olha para frente, não é um probleminha do dia a dia ou uma brasa na sua frente que te impede de alcançar esse objetivo. Você ouviu o depoimento dos dois aqui, a determinação dos dois, eles passariam fácil sobre passariam, as brasas. Com certeza. Olha, a gente sempre ouviu referências a pisar em brasa, esse tipo de evento que você se refere. Mas é a primeira vez que se faz aqui? Não, esse treinamento já acontece já. A ideia já faz? Anos, já tem pelo menos 14 anos que eu trabalho 15 anos que eu trabalho com treinamentos de inteligência emocional e pelo menos 14 anos que tem treinamento de firewalking. Antigamente, se falava, a gente ouvia muito pessoal antigo falando de andar na brasa, na época de São João, essas coisas. Só que era dentro de um contexto religioso. Mas se a gente for analisar dentro desse contexto religioso, tinha uma coisa em comum do que a gente está falando, que era a determinação, a fé. Pela fé, que não deixa de ser um tipo de determinação, você consegue atravessar a brasa também sem se queimar. Por quê? Porque a pessoa tem fé. Tanto que os antigos falavam, lembro que minha avó contava muito, que em São João tinha que ter fé. Se não tivesse fé, se queimava. Ou seja, tem que ter foco, tem que ter determinação. A fé, ela é muito parecida com o foco, determinação. É algo onde você se centra em algo. Você está interessado aí? Eu estou hiper interessado no que ele está falando, porque assim, na realidade, recentemente fiz um coaching, porque para meio que encaminhar melhor a minha carreira, inclusive, né? Sim. Aliás, a minha experiência, porque até alguns anos atrás eu vinha andando em paralelo a uma carreira executiva, né? Na área financeira. Então acho que todo esse meu conhecimento meio que ajudou a meio que administrar a carreira. Eu acho que eu tinha que realmente desenvolver um foco maior para que realmente pudesse concentrar mais energias naquilo que eu realmente estava querendo construir naquele momento, né? Que era consolidar mais, né? Que era a carreira musical que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. A pergunta que eu fiz para o Breno há instantes, eu vou refazer para você. Tá. O momento em que ele decidiu ser cantor. Né? Que é compositor, tal, músico, tem o trabalho dele como músico, aí tenho que defender as minhas composições sem aqui, dúvida. As minhas partituras. E no teu caso, você teve que fazer uma opção. Com certeza. Bom, na realidade, assim, eu vinha já me dedicando à música há muito tempo já. Sim, né? mas você faz 2 carreiras paralelas. Uma hora tem que falar, ou eu canto, ou eu Pois aí eu tive que meio que focar mais naquilo que eu realmente, que o coração estava pedindo. Então, meio que coloquei todas as energias nesse caminho e usei todas as ferramentas que eu tinha até então, que eu trazia da área financeira, para poder costurar todo esse caminho e chegar a algum lugar. Porque o que eu vejo muitas vezes são pessoas de muito talento meio que perdidas, assim. Tem muita coisa a fazer, pessoas
de um imenso, sabe, muita coisa para passar para o público, mas não tem o caminho das pedras. E é lamentável. Ou das brasas. Então, acho que nesse sentido, acho que eu estou tendo êxito. E essa hora que entra o coach, né? Porque o coach pois é, nada mais exato. É do que isso, um profissional que te ajuda a direcionar o foco, te ajuda a alcançar um objetivo. Exatamente, por isso que eu fiquei bastante focada. Você fez um processo? Você está fazendo processo? Já fiz há algum tempo. Legal. Mas foi muito produtivo, acho, é recomendável. William Bastante Ferraz, bom. Quando a gente, pelo menos aqui no Gente que Fala, né, a palavra coaching tem aparecido com frequência, né? Mas não é algo que o brasileiro ouça e identifique, né? Ele já pensa em técnico de futebol. Na realidade, hoje, principalmente em São Paulo, já está sendo bem utilizado. Hoje a gente tem uma quantidade até grande de coaches no mercado, mas é uma coisa recente. É uma coisa que vem da cultura americana, e o americano sempre teve muito esse trabalho de foco, sempre teve o seu consultor financeiro, o seu coach pessoal, o seu coach executivo. Aqui, para a nossa cultura, para o brasileiro, é recente, mas está tendo uma boa aceitação. Já tem aí, pelo menos acho que uns 3 anos para cá, aumentou bastante o número de coach, tanto que hoje é bem comum. Hoje é um assunto que está no momento. Como você mesmo disse. Meu interesse é esclarecer como as pessoas chegam, né? Como as pessoas se sentem a necessidade do coach, desse personagem na profissão. Normalmente chegam através de uma indicação. Alguém fez, teve um resultado e acaba compartilhando com outras pessoas. E aí os amigos acabam identificando a necessidade de alcançar objetivos, tanto profissionais quanto pessoais, equilibrar a vida entre saúde profissional, pessoal, enfim, um equilíbrio geral, e acaba procurando também. Então, da mesma forma como uma pessoa procura um terapeuta quando precisa de um trabalho psicológico, ou procura um médico, ele hoje procura um coach. Mas normalmente por não é da nossa cultura, não é da nossa cultura. Não é. Não é? Quando você cita os americanos, os norte-americanos, é fácil, está inserido na cultura deles. Tanto que a gente nem é tão regrado assim para poder trabalhar coach. O americano, eles já são muito mais regrados. Tem mais foco, acho, né? No meu caso, eu não andei em brasa, mas eu lembro que colocaram venda nos meus olhos e a gente ficou andando em fila indiana, assim, para chegar em algum lugar, andando em cima de uma grama, assim, que o André Lodge organizou com a Ana Paula Barros. Breno Ruiz, já imaginou uma situação dessa? Olha, já imaginei, porque eu acho que as brasas da vida, elas são mais difíceis, né? Principalmente se você não tem esses recursos, elas são mais difíceis de transpor. Mas acho, já imaginei alguém que bate na porta do Paulo César Pinheiro. Fala, você não está fazendo nada, toca um pouco aqui. Muito bom, muito bom. Mas é engraçado, porque é aquilo que eu disse. Conforme eu fui adquirindo uma consciência a minha dimensão dele. A minha maneira de agir no mundo também passou a se modificar. Tanto é que a gente ficou quase 10 anos sem compor. Amigos. Permanecemos amigos. Ele liga, eu ligo e tal. Mas a gente ficou quase 10 anos sem compor. Para eu também conseguir processar, digerir bem aquele negócio e tocar o barco, né? Mas, de qualquer maneira, determinação é uma coisa importantíssima. Uma história maravilhosa. Um registro aqui da nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Um dos benefícios oferecidos pela FIPESP aos seus associados, parcerias com o Compra Certa e com o Walmart. Compra Certa é um clube de compras fechado e os associados à FIPESP têm até 30% de desconto em produtos Brastemp, Consul e KitchenAid. As compras são feitas pela internet com entrega em todo o território nacional. No site do Walmart, os associados têm até 15% de desconto com produtos selecionados. Acesse o site da FIPESP para saber mais e aproveite os preços exclusivos, né? O KitchenAid. Essa parceria da FIPESP, Compra Certa e Walmart. Informações que nós trazemos aqui no Gente que Fala. Nossa parceria com a FIPESP
desde o início do Gente que Fala, há 16 anos. Conosco hoje o Master Coach William Ferraz, que é diretor do Instituto Ideia, cantor, compositor, músico, pianista Breno Ruiz, cantor e compositora Fátima Fonseca. Fátima, você canta o quê? Eu canto MPB. Não, eu quero saber das músicas que está aqui, eu quero que você cante. Você fez uma pegadinha comigo? Não, esta é uma das músicas? Esta é uma situação interessante, porque vocês não estão com instrumentos aqui e tal, mas a gente apresenta algumas vezes cantores e eu me valho muito disso. Então, se ele tivesse o piano, né? Pois. Eu diria, eu não sei, canta o quê? Mas eu falo para você. Nós faremos um duo. Fátima, pois você canta o quê? Esquece o CD espelho. Esquece o espelho. Quer o espelho? Esquece o sotaque. Esquece o sotaque? Isso. Vou cantar uma das músicas do CD? Sim. Eu posso pedir aqui? Pode. Agora tá tocando Prazer de Apaixonar. É o espelho Fátima mesmo, Fonseca. que é o título do álbum. O espelho, ela vai cantar aqui o espelho. Agora eu já sei o que sinto. Uma vontade imensa de tomar conta da sua vida, de fazer da minha verdade a sua, e do seu prazer minha alegria. Você tem música também em inglês? Tenho. Italiano. E também em espanhol. Desde que tu no estás, do Marcelo Mejía, a música linda. Sonhando com el mar também, que é outra música maravilhosa. Uma música em inglês, que é dos Carpenters, né? We've Just Begun. Terminando com o fado Rio de Moinhos, que é Deixa Saudades. Uma vontade imensa de tomar conta da sua vida, de fazer da minha verdade a sua, e do seu prazer minha alegria. Quero enveredar por suas veias, é bem possessivo, né? E esquadrinhar seu corpo todo, te engolir. Quero me diluir no seu fluido interior, ao sabor das ondas do seu humor. Misturar nossos prótons, nossos nêutrons, matéria com matéria no mesmo espaço. No meu espelho ver o seu reflexo e me beijar na sua boca. Quero ser você, quero ser eu, juntar tudo e bater. Parabéns. Muito bom. É o clima de envolvimento. E aliás, o CD tem uma mistura de blues, de bossa, de Breno, jazz. se eu mudar com Breno, você canta. Eu não estou nem perguntando, eu estou afirmando, você canta. Ok. Do disco, uma do disco. Do disco, cadê o disco? As pegadinhas, Essa é a maldade que a gente pode fazer aqui. Então, Estrela Branca. Estrela Branca. Que foi a primeira canção, foi o primeiro lundu, né, que fiz com o Paulo César Pinheiro. Eles vão soltar? Já estão soltando. Olha lá. Ele está te ajudando. Está me ajudando. Normalmente ele não faz isso. O Cléo está te ajudando hoje. Estrela branca de madrugada, à meia-noite e meio lara, ela anja alumia, saudade, dor e mágoa, no céu, no chão, no mar, e o fogo da candeia incandeou, mãe d'água. Vela de barro
no quejer e o vento faz-se andar ao som do canjerê. A estrada azul clareia, dá pra se ver Luanda. Parabéns, parabéns. Tem formação erudita? Você tem formação erudita? Tenho formação erudita. Quer dizer, nem dá pra falar que tenho formação erudita, porque eu fui até o 5º ano. Formação erudita Não, é um negócio que dura bem mais tempo. Perfeito. E tal. Mas tem essa em piano erudito. Não, mas a minha pergunta, você é paulistano? Sou paulista. Sou de Itapetininga. Sou nascido em Sorocaba, mas criado em Itapetininga, que é ali do lado. Eu estou fazendo a pergunta porque os termos que você usa não são usuais, né? Pois é. Por isso é que é o erudito e de onde é, porque não é... Pois é. Na realidade, as não letras tem Lundu lá todas... em Sorocaba. Não, pois é. Então, lá, aquela região, que é uma região que tem influência tropeira, vai ter moda de viola, catira, Dá mais pra catira do que pra Lundu. Pois é. Mas mesmo assim, os elementos que existem nessas músicas se comunicam diretamente com porque a origem da música brasileira é comum, né? Esse tripé da influência dos europeus, dos africanos e dos índios. Então, inevitavelmente, algum elemento, mesmo na moda de viola, tá ali, tem alguma coisinha, né? Agora, as letras são do Paulinho Pinheiro. Ele é um expert nessa praia e tal. E às vezes, quando vem a letra, eventualmente tem esse negócio de Paulinho, o que tal palavra quer dizer? Daí ele vai lá e quase conversar com o Câmara Cascudo. Né? Mas é uma aula, é um aprendizado, assim. E daí vem essa linguagem mais, não sei se sofisticada, mais relacionada a essas terminologias afro-brasileiras e tal. Essa cultura africana cultura africana. Né? Porque é bem próximo, bem próprio das parcerias que o Paulo César Pinheiro manteve com esses monstros sagrados da nossa música. E agora criando outro monstro. Agora é interessante. É interessante o negócio, a pergunta que você fez, né? Porque você se referiu à coisa da erudição. Paulinho Pinheiro tem uma história muito engraçada, assim, que ele conta que uma ocasião ele tinha uma empregada, uma pessoa que trabalhava para ele na casa, cozinhava e tal, e que morava na casa dele. E um dia quebrou a televisão do quarto dela. Ela falou: seu Paulo, posso pegar um livro aqui da sua biblioteca para eu ler e tal? Ele falou: pode, fica à vontade. Foi lá e pegou um Guimarães Rosa. Ele falou: você tem certeza que você vai ler esse negócio? Sem subestimar e tal, mas aquele espanto, né? Tem certeza que você vai ler? Você não vai entender esse negócio. E ela falou: não, ele é lá da minha terra. Eu entendo o que ele fala. Da minha terra. Exatamente isso. William, bom, no Facebook, o Sol Santana está parabenizando você, o William Ferraz, né? Está mandando um abraço para você. E aproveitando, Karina, é isso, das Perdizes, está perguntando se um treinamento especializado pode realmente mudar o estilo de vida de uma pessoa e como isso acontece. Pode sim. Principalmente quando a gente fala de treinamento de alto impacto. Treinamento de alto impacto são esses treinamentos que normalmente acontecem no final de semana. Ele tem que acontecer obrigatoriamente no processo de imersão, em um hotel fazenda, alguma coisa assim, porque é para tirar a gente mesmo da nossa zona de conforto, tirar a gente da nossa região, da nossa casa. De alto impacto, quem pratica esporte, alto impacto mesmo. E esse daí é alto impacto mesmo, mas um alto impacto emocional. É um treinamento extremamente intenso, uma carga emocional bastante intensa para um espaço curto de tempo. Um final de semana é um espaço curto de tempo. Se for ver num processo terapêutico, num processo de inteligência emocional, um final de semana é um espaço bastante curto de tempo e é onde a pessoa consegue, em um final de semana, sim, sair de lá com uma nova forma de pensar e ver em relação ao mundo. Com muito mais consciência das emoções básicas, raiva, alegria, amor, tristeza, medo, que são as emoções básicas do ser humano e que todo ser humano tem. Então sim, em um final de semana é possível trabalhar essas emoções. É possível, com a pergunta da Karina, né? Isso. Se é possível mudar um estilo de vida, sim, é possível. Se a gente estiver falando na linguagem correta ainda do cérebro, mais isso se torna ainda mais possível. Num treinamento de alto impacto é exatamente isso. Eu costumo falar para as pessoas, quando me perguntam de inteligência emocional, da importância de trabalhar isso daí.
Emoções é uma coisa que todos nós temos. Como vocês falaram aqui, às vezes surge medo, a pessoa lá, o seu amigo, o cantor, que não conseguia, gostava de cantar, trabalhava com isso, mas não conseguia enfrentar um palco. Nós nascemos com as emoções, temos essas emoções, raiva, medo, tristeza, alegria, afeto, né, amor, e precisamos lidar com ela. Imagina, por exemplo, essas pessoas que acabam não conseguindo desempenhar o seu trabalho por um medo. Às vezes, quando eu vou começar uma palestra, alguma coisa, eu pergunto para as pessoas qual que é a real necessidade de ter inteligência emocional, de poder controlar suas emoções. Elas ficam meio em dúvida. Aí eu costumo fazer uma brincadeira, eu vou escolher uma pessoa para vir aqui na frente, dar uma palestra no meu lugar aqui, mas vai ser uma palestra de 3 minutos só, e eu vou escolher o tema na hora que você chegar aqui na frente. Aí fico olhando para a plateia assim, nessa hora você vê as pessoas começando a baixar para pegar uma caneta, tentar se esconder, baixa o rosto. Aí eu falo, o que aconteceu? Como que tá o coração aí? Metade das pessoas levanta a mão e fala, tá acelerado. Falo, por quê? Porque tinha uma emoção aí. Vocês conseguem deixar uma emoção guardada em casa e falar, não, hoje eu vou sair sem o medo, hoje eu vou sair sem a raiva? Não, então elas estão o tempo todo com a gente. Quando a gente faz essa brincadeira é muito engraçado, porque em menos de 1 minuto você vê as pessoas assim entrando em pânico, em desespero, o coração acelerando. Por quê? Por causa de uma emoção. Neurolinguística é necessário em tudo isso? Através da neurolinguística se desenvolve esse processo de adquirir inteligência emocional. A neurolinguística é como se fosse a linguagem do cérebro. É como uma linguagem metafórica de explicar a PNL. A neurolinguística, a programação neurolinguística ela vem a ser um manual de instruções das pessoas, do ser humano. Ela estuda e desenvolve meios de mudar formas de pensar, mudar crenças, aquilo que eu acredito, como mudar um pensamento, como mudar um sentimento, como reprogramar o meu cérebro para ter um comportamento que eu quero. Se eu tenho uma fobia, por exemplo, de lugar fechado, de uma barata, eu posso trabalhar aquilo falando diretamente com o cérebro, reprogramando ele para que ele não tenha. Ninguém nasce com uma fobia. Ela desenvolve, ela aprende aquilo em algum momento da vida. A gente não nasce com medo, a gente vai desenvolvendo esses medos, a gente vai acreditando naquilo que nos é ensinado. E muitas vezes sem questionar se aquilo é real ou não é real. E a PNL ela tem o objetivo e o poder ali de transformar isso daí, reprogramar o nosso cérebro para fazer diferente, para pensar diferente, para reagir diferente. Breno Ruiz, Lucas de Pinheiros pergunta se há espaço para ritmos como as tuas cantilenas nas casas de São Paulo, ou apenas espaços culturais. Bom, eu tenho tocado há algum tempo em algumas casas, eu tenho encontrado alguns espaços, né, que têm aberto as portas, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares. Eu acho que a pergunta dele é meio consonante assim, com uma visão geral que a gente tem de que para a música independente, no geral, não só para esse segmento, digamos assim, os espaços são mais restritos. Mas eles existem. Eu acho que a gente, trabalhando adequadamente também, a gente vai encontrando brechas e trabalho vai encontrando brechas e vai se impondo gradativamente. Tem espaços, são escassos, né, mas tem espaços importantes dentro do circuito alternativo e, eventualmente, aproveitando o embalo para vender meu peixe, né, mas um exemplo desse é o Auditório Ibirapuera, por exemplo. Você vai fazer um show, exatamente, o lançamento do disco nesse final de semana no Auditório Ibirapuera. Mas esse é um grande espaço para boa música, de todos os segmentos. Ali recebe música pop, recebe música... Mas tem espaços pequenos, aqui que eu não vou naturalmente citar o nome, mas existem espaços pequenos teatros. Pode citar, à vontade. Então, um espaço incrível, por exemplo, é a Casa de Francisca, né? Que eu acho um teatrinho pequeno, agora vai para um lugar maior, mas é um espaço super aberto. Mudando, né? Pois é. É um espaço super aberto, super interessante, super democrático, inclusive, para esse tipo de expressão artística. Casa do Núcleo, tem vários, inclusive tem pessoas ligadas à música que abrem as portas da própria casa. Tem bastante disso acontecendo aqui em São Paulo, e não só aqui em São Paulo, abrindo as portas da própria casa para receber os amigos e falar, bom, uma noite no mês, uma vez por mês,
a gente vai trazer um artista aqui, vamos fazer um grande sarau. Um show Sim. mais informal, assim, com entrada paga, com pagamento de couvert e tal. Tem esses espaços. Tem. Mas, Breno, você é cantor, compositor, mas e se alguém chega e quer o músico, Breno? Como é? É da mesma maneira. Eu não, para mim, eu acho que é tudo uma coisa só, né? No frigir dos ovos é tudo uma coisa só. O Breno Ruiz é um só. Porque eu sempre trabalhei com isso, sempre fui pro palco a serviço da música com o que eu tenho para oferecer, né? Que é o meu piano, enfim. Então, acompanho os outros, toco, tá tudo certo. De um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, eu tenho me permitido fazer escolhas. Para mim, eu só funciono, o meu agente motivacional é o prazer. Para mim é isso aí. A minha realização, ela não está na quantidade de pessoas que está ali. Lógico, é meu ganha-pão, é nosso ganha-pão. Exatamente. Né? Mas eu faço outras coisas, e a vida toda eu fiz outras coisas também com muito prazer. Dou aula de piano, trabalhei com coro infantil dentro de uma grande instituição aqui em São Paulo. Então, sempre, é aquele negócio, a gente acaba desenvolvendo carreiras paralelas ou de repente até outros caminhos dentro da própria carreira. De uns 2 ou 3 anos para cá, eu resolvi, por uma série de circunstâncias que a vida impôs, digamos assim. O que eu disse a ela, que de repente ela teve que fazer a opção na profissão, exatamente, no canto ou na área executiva. É mais ou menos isso. Então, de uns 3 anos para cá, eu tenho direcionado o meu foco para a carreira autoral e para eu mesmo defender minha música. Está sendo uma experiência muito bacana e tal, lidar com isso. Na pior das hipóteses, é mais uma experiência, é mais uma história para contar. É muito bom. O Fátima, só registrando já, teu CD, um para Diva Policastro Pessoa do Tremembé e outra para Carina das Perdizes, né? Aí a produção entra em contato com elas e vai entregar o CD que bacana, você deixa aqui. legal. A Diva Policastro é do Já Tremembé e a Carina das Perdizes, né? Mas a Marina de Pompeia, da Pompeia, pergunta a você por que existem mais cantoras do que cantores e menos compositoras do que compositores. Não entendi direito aqui. Né? A questão talvez de se expressar cantando, não sei, eu estou tentando aqui dar uma justificativa à coisa. Desde os primórdios, né, o homem foi meio que mais responsável por suprir o lar e trazer a caça, enfim, enquanto que a mulher estava lá cuidando da família, dando carinho às crianças. Então acho que talvez essa veia mais sensível, talvez, coube mais às mulheres historicamente, mas não quer dizer que não há homens tão talentosos capazes de interpretar uma boa música, se eu colocasse ou escrever uma canção. Seria mais cantoras do que compositoras, né? Acho que seria... eu acho que nesse caso foi o que ela colocou. Mas acho que ela talvez está indo para o lado da sensibilidade. Parece que eu tive essa impressão quando fez essa pergunta. Você acha que isso é real? Não sei se é bem isso. Vou interferir um negócio, só fazer uma interferência assim. Na cena, no geral, a gente tem essa impressão, né? Quem vê de fora tem essa impressão. Mas dentro do contexto da música, por exemplo, a maior revolução que aconteceu, por exemplo, de engajamento de direito autoral, foi uma mulher que promoveu, Chiquinha Gonzaga. Né? Então, estava ali levantando uma bandeira super feminina, levantando uma voz feminina. E depois disso, a gente sabe, dentro do nosso contexto, que existem grandes talentos. Independente do sexo, acho que tem um equilíbrio talvez aí. Eu também acho. Queria aproveitar um pouco esse baixo, já que está falando de cantores e compositores, falar um pouquinho do lançamento do meu CD, posso? Por favor. Então, dia 12 de fevereiro será feito o lançamento do CD O Espelho, será no Café Piu Piu, tradicional casa aqui em São Paulo, fica na rua Rua 3 de Maio, Rua 3 de Maio 134, Bela Vista, telefone 3258-8066. Eu vou estar cantando com a banda que se compõe com Davi Páscoa, que vai estar ao piano, Diego Sanches Trindade na guitarra, Marcelo Rocha no contrabaixo e Edson Gilade na bateria. E, vamos estar ouvindo músicas românticas envolventes, tanto em português como em espanhol e inglês. Então, e muitas surpresas. Sonhando com o mar.
No, es desde que tú no estás. De mi casa. Mientras cae la lluvia, si sale el sol o si se va. Desde que tú no estás, todo se ha vuelto nada. Me vino a visitar la soledad. Desde que tú no estás, todo se ha vuelto nada. Pues cuando más te amaba te perdí. Ahora sin ti voy a vivir. Pero me siento tan perdida. Desde que tú no estás en mi vida. Desde que tú no estás. Fátima Fonseca, desde que tu não estás. Aliás, esse CD foi lançado primeiramente em Portugal. Por conta do sucesso que fez Rio de Moinhos, a gente acabou sendo convidado para fazer o lançamento lá. Maravilha. Foi feito em Portugal, alguns meses atrás. Agora vamos fazer Agora aqui. E esse final de semana eu vou estar, por conta do Rio de Moinhos e Fado, e essa veia portuguesa, esse final de semana eu vou estar no Rio, na Casa de Viseu, fazendo um show lá. Que maravilha. Dia 5, no domingo. O William Helder Rigoni, pelo Facebook, pergunta se qualquer pessoa pode aprender técnicas de... O que é PNL? PNL, Programação Neurolinguística. É. Sim. Programação Neurolinguística existe um treinamento específico para isso, um treinamento de formação, que é o Practitioner em Programação Neurolinguística. Onde ele é um curso aberto e, independente da profissão da pessoa, pode-se aprender PNL. Porque não é só algo que você vai aplicar num atendimento psicológico, você pode utilizar em qualquer área que você atua. No trabalho, você pode aplicar dentro de casa, na sua própria vida. As técnicas de PNL, elas são bastante simples. São técnicas, mas simples. E pode ser aprendido assim por qualquer pessoa. Kina e Simone Menezes estão mandando um abraço a você. Abraço, Kina, abraço, Simone. Do Facebook. Obrigado. Repete pra gente este treinamento que haverá. Tá. Esse final de semana, fica até aberto o convite a quem se interessar, pode entrar em contato com o Instituto IDEA. Vai acontecer no próximo final de semana, não esse, o próximo do dia... Não nesse que nós estamos, na próxima semana, dia 11. 11 e 12, isso. Vai acontecer o treinamento mais completo de inteligência emocional. Qual é o Transformação endereço e Liderança. que a gente pode entrar em contato com o Instituto IDEA? www.institutoidea.com.br. IDEA é com H no final. Esse IDEA é I-D-E-A-H. Isso. Né? IDEA-H, IDEA. Ou pelo telefone 4949-4444. Breno Ruiz, Cantilenas Brasileiras, onde vai acontecer? No Auditório Ibirapuera, dia 5 de fevereiro, próximo domingo, às 19 horas. Ingressos à venda pelo Ingresso Rápido, www.ingressorapido.com.br, ou no próprio local. Sim. Cantilenas Brasileiras, Auditório Ibirapuera. Isso, com a presença dos meus queridos amigos e irmãos Igor Pimenta e Gabriel Altério, tocando contrabaixo e bateria, e as participações muito especiais de Renato Braz e Mônica Salmar. Você vai cantar e pianar, como diria um amigo meu. É isso aí. Cantar e pianar. Isso aí. Ou pianar também. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Fátima, repete pra gente o lançamento. O lançamento vai ser, então, será no dia 12 de fevereiro, no Café Piu Piu, na rua 3 de maio, 134, às 20h30. Contaremos com a presença também de Liba Serra fazendo a abertura, com a participação especial de Marcelo Merria e Antônio Carlos, e agradeço também os compositores que contribuíram para esse CD, incluindo Zeca Dourado. Agradeço a Fátima Fonseca, o Breno Ruiz, o William Ferraz por ter participado desta edição de Gente que Fala. A direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá. Da sua vida.